Agora foi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo. Gostaria de agradecer a você que está aqui assistindo essa palestra. Você, aluno de saúde, profissional de saúde, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer também, nesse primeiro momento, o convite à equipe de educação permanente do Hospital da Restauração, na pessoa da doutora Fátima Ferreira, da doutora Rosa Aragão e também da professora doutora Giselda Bezerra, pelo convite. Para mim é de grande felicidade estar aqui com vocês construindo conhecimento e estar aqui sempre nos atualizando, né? Bom, gostaria de me apresentar nesse primeiro momento. Meu nome é Matheus Gabriel, eu sou enfermeiro formado pela Unibra, me formei agora em 2020, final de 2020. E atualmente eu sou residente de traumatologia e ortopedia pelo Hospital Getúlio Vargas, na Coremu UFPE. Bom, eu sou apaixonado pela vida acadêmica. Durante a graduação eu exerci monitorias, fiz projeto de pesquisa, inclusive o meu campo de pesquisa foi no Hospital da Restauração, na qual eu criei bastante vínculo, né, com a equipe, toda a equipe do centro cirúrgico, da CME, também do laboratório. Foi um período de bastante construção de conhecimento, foi bastante proveitoso. Bom, durante esse período de produção, de construção científica, eu também consegui publicar um artigo internacional juntamente com a professora Giselda, na qual a gente conseguiu publicar no começo de 2020, que foi fruto dessa iniciação científica que eu fiz durante a graduação, junto com três colegas pesquisadores e a equipe que também estava envolta na pesquisa. E foi de bastante crescimento pessoal e profissional também, porque essas coisas que a gente vem construindo durante a graduação sempre vai se somar e conhecimento nunca se perde, né? Tanto que hoje eu consegui realizar um dos meus sonhos, né, que era ser residente. Consegui entrar na residência, passei em primeiro lugar para o meu programa e hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre a, o tema proposto para a gente foi assistência de enfermagem ao traumatizado na sala de recuperação pós-anestésica. Daí a gente vai abordar assuntos como a epidemiologia dos traumas, o pós-cirúrgico na sala de recuperação, quais são as principais complicações, quais são os manuais, os protocolos que a gente deve utilizar para poder fazer essa assistência ao traumatizado e demonstrar mesmo o papel do enfermeiro nessa área, não só na sala de recuperação pós-anestésica, mas em todas as etapas do atendimento ao paciente traumatizado, desde o pré-hospitalar, a estabilização dele, a chegada na emergência, o ato cirúrgico em si, a recuperação pós-anestésica e a fase de reabilitação desse doente. Daí, visto isso, eu recebi o convite, né, do pessoal da educação permanente e elaborei um slide bastante rápido. O tema proposto é de fácil compreensão, é de conhecimento de todos nós que já estamos, que somos da área, que trabalhamos na área ou que estudamos. E eu espero que vocês gostem bastante. No final da aula eu vou deixar contato para que a gente possa estar construindo, debatendo conhecimento. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem e vamos dar continuidade. Então, como a gente falou, nós vamos agora estar dando início à nossa palestra. Vamos falar sobre assistência de enfermagem ao paciente traumatizado, paciente traumatológico, no ambiente da sala de recuperação pós-anestésica. Como falei, meu nome é Matheus, sou residente de traumatologia e atuo no Hospital Getúlio Vargas, da Coremu UFPE. Bom, o trauma é uma das questões mais frequentes, né, em relação ao internamento atualmente. A gente vê
como um problema de saúde pública devido à alta incidência, né, desse tipo de entrada no ambiente hospitalar. E essa problemática traz demandas em saúde, tanto assistenciais como de custeio, porque o trauma ele requer um pessoal habilitado que tenha conhecimentos específicos necessários para poder fazer uma assistência de qualidade. E essa assistência não só com o pessoal, né, com a equipe, mas também com os equipamentos de saúde que são necessários para estar fazendo essas intervenções, essa assistência. Geralmente o trauma ele vem acompanhado de mudanças na dinâmica da autonomia do paciente. Essas dinâmicas podem ser tanto com consequências físicas quanto psicossociais, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. O enfermeiro e a equipe de enfermagem tem que estar apto, tem que estar atualizado e ter conhecimentos suficientes para que eu possa assistir o paciente do trauma de acordo com as suas necessidades. A conduta correta em todas as etapas do internamento, desde a entrada na emergência, no setor de urgência, até a saída desse paciente, a alta hospitalar, vai levar uma efetividade, vai ser destacada a efetividade da assistência e vai levar a um melhor prognóstico daquele paciente. Daí nessa palestra a gente vai conversar sobre o que é CRPA, definir conceitos como pós-operatório, imediato, mediato, tardio, as principais complicações, né, dessa assistência ao paciente traumatológico e destacando sempre o papel do enfermeiro, de acordo com a sua responsabilidade, dos seus conhecimentos estes em procedimentos, sobre os equipamentos de saúde, os cuidados necessários para cada tipo de paciente, inclusive o paciente traumatológico que a gente vai conversar hoje, e ressaltando que toda a prática tem que ser baseada no conhecimento científico. A gente hoje tem que estar apto, tem que estar com conhecimentos atualizados, porque a prática de enfermagem baseada em evidência leva a um melhor prognóstico do paciente. Não adianta eu querer assistir um paciente, querer prestar uma assistência que não vai levar à efetividade, à resolutividade. Eu preciso estar atuando, levando a beneficência, não maleficência. Por isso eu tenho que estar sempre atualizado, sempre buscando conhecimento, para que eu venha melhor e estar realizando o trabalho, né? As ações de enfermagem. Então, o objetivo geral dessa aula, né, dessa palestrinha, é identificar as ações da equipe de enfermagem na assistência ao paciente de trauma ortopédico no pós-operatório imediato na sala de recuperação pós-anestésica. Ou seja, é um objetivo geral bem grande, mas que consiste em destacar qual é a função da gente para aquele tipo de paciente naquele ambiente que é a sala de recuperação pós-anestésica. Daí a gente tem como objetivos específicos descrever esse fluxograma da internação do paciente traumático, quais são as áreas que o paciente passa, quais são os níveis de atenção que se fazem necessários para esse paciente em cada setor hospitalar. E também apontar as necessidades assistenciais do traumatizado na sala de recuperação pós-anestésica. Bom, para que a gente venha falar dessa temática, é legal que a gente venha ambientar o ouvinte, né, o profissional que está assistindo, sobre a problemática do trauma. Atualmente, a gente sabe que o trauma vem de duas causas principais: acidentes automobilísticos e violência. Especialmente aqui no Brasil, a violência está destacada em segundo lugar como causa do trauma. Bom, falando da primeira causa de acidentes automobilísticos, a gente vê que, segundo o Hospital Albert Einstein, se dá por acidentes de trânsito envolvendo carros, motos, condutores e pedestres. Todos aqueles que estão envoltos, né, na cinemática, no acontecimento do acidente, podem vir a se tornar vítimas traumáticas, vítimas que necessitem de um cuidado especial nessa assistência de saúde.
A gente entende essa gama de número de acidentes automobilísticos como uma consequência decorrente à globalização, né? A gente tem um crescimento urbano, um desenvolvimento tecnológico, industrial, que gera a maior mobilidade urbana, e com isso está estritamente ligado com o aparecimento de risco de acidentes de trânsito. Daí a gente que se desloca todo dia para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, a gente está exposto a esse tipo de risco e pode um dia vir ser paciente traumático. A gente vê que cerca de 1 em cada 6 internamentos é de pessoas vítimas de trauma, e essa internação requer uma assistência especializada, uma movimentação de uma equipe multidisciplinar em saúde que esteja apta para poder assistir esse paciente, porque esse paciente tem um quadro clínico traumático e precisa da movimentação desses diversos profissionais e equipamentos, levando a um custo hospitalar elevado, porque esses equipamentos, essas intervenções são de um custeio bastante elevado, bastante caro. E o enfermeiro, a função do enfermeiro é conhecer esses protocolos e procedimentos e as diretrizes atualizadas referentes ao atendimento desses pacientes traumatizados. A gente vê que a literatura vai mudando constantemente, vai sendo atualizada para que a gente venha melhor oferecer assistência a todos os tipos de paciente. Aqui eu trago um recorte do ABCDE do trauma, que agora é XABCDE, na qual a gente veio com a atualização, né, no protocolo do ATLS, esse algoritmo aqui a gente chama do mnemônico de atendimento, na qual antigamente já começava pelas vias aéreas, controle de vias aéreas, e agora nessa atualização a gente vem a colocar a hemorragia sanguinante como primeiro fator que a gente deve se atentar na assistência, né, nesse primeiro contato com o paciente, seja a nível pré-hospitalar ou não, porque às vezes o paciente, nem sempre o paciente chega pelo SAMU na unidade hospitalar. Às vezes uma pessoa que vê o acidente na rua pega e leva para o hospital, ou então um familiar, e a gente tem que estar sempre com essa dinâmica de atendimento, se adequando a cada quadro e cada situação de saúde, na qual a gente viu que nessa atualização a gente elencou hemorragia sanguinante primeiro. Por quê? Porque o pessoal responsável, os estudiosos, os cientistas, viram que durante o processo traumático, uma hemorragia sanguinante mata mais rápido, evolui para um óbito mais rápido do que uma pessoa que está com inconsciência, por exemplo, com uma parada cardiorrespiratória. O paciente com parada cardiorrespiratória, se a gente não atuar de forma efetiva, ele vai evoluir para óbito. Mas se esse paciente estiver com hemorragia grave, ele vai evoluir para um choque hipovolêmico e morrer muito mais rápido do que se eu não tiver esse controle aqui da circulação. Na qual a gente vê essa atualização como uma oferta, uma melhora da nossa qualidade de assistência para o paciente. A linha de cuidado do trauma é um processo de atenção à vítima e às suas necessidades. E a gente tem ela descrita no Manual Instrutivo de Atenção ao Trauma do Ministério da Saúde, que traz articulações de ações com a rede de atenção às urgências e emergências, para que eu venha prevenir agravos decorrentes do processo de assistência e garantir o acesso aos recursos tecnológicos necessários para cada gravidade e para cada continuidade do cuidado. A gente tem alguns constituintes da linha de cuidado, como as unidades de atenção básica, o componente móvel de urgência, no caso o serviço pré-hospitalar, o SAMU 92, em alguns casos a sala de estabilização, e todos esses serviços aqui que vão estar ligados na assistência integral ao paciente traumatizado. O paciente está lá, ocorreu o acidente,
E aí vai ser acionado SAMU 192, na qual vai estar indo lá realizar a estabilização desse paciente. É importante frisar que nesse atendimento pré-hospitalar deve ser feito da maneira mais rápida possível, porque o objetivo da assistência pré-hospitalar é estabilizar o paciente e levar ele para o hospital. A gente vê aqui na frente no gráfico que o tempo para que essa pessoa evolua para um óbito decorrente dessas situações traumáticas, em minutos ela tem cerca de 50% de chance do paciente morrer. Daí eu tenho que levar o mais rápido possível para um ambiente de assistência mais especializada, com maior complexidade, que é o hospital, né, referência em trauma, para que eu venha diminuir essa chance do paciente evoluir para o óbito. Daí eu vou estar atuando com esses componentes, né, esses constituintes da linha de cuidado. A gente recebe o paciente do SAMU, leva para uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, vai estar estabilizando esse paciente. Se necessário, uma intervenção cirúrgica, o paciente vai para um hospital que tenha um centro de trauma ou que seja referência em assistência ao paciente traumatizado. No caso daqui do Recife, a gente tem o Hospital da Restauração, o Hospital Otávio de Freitas, o Hospital Getúlio Vargas e também os mais descentralizados, né? No caso aquele Hospital do Cabo, o Dom Helder, e tem também o de Paulista, que é Miguel Arraes, se eu não me engano. Enfim, a gente tem alguns hospitais descentralizados, não só para o pessoal aqui da região metropolitana, como também para os interiores. Daí, finalizada essa assistência ao paciente, essa estabilização, essa intervenção cirúrgica, a gente vai começar a tratar de atenção domiciliar. Esse paciente de trauma, ele tem que ser reintegrado à sociedade, ele tem que estar reabilitado e tudo isso quem vai estar regulando, quem vai estar vendo essa integração são as centrais de regulação. O enfermeiro, quando ele está no serviço de pré-atendimento, pré-hospitalar, ele vai estar em contato constante com a central de regulação para que ele veja para que hospital levar, para que unidade levar, garantindo assim uma maior rapidez na assistência, no atendimento, levando a um melhor prognóstico para aquele paciente. A gente vê que o trauma ele traz mudanças na qualidade de vida do paciente e da sua família também. Na maioria dos casos, vem acompanhado de incapacidade temporária ou permanente. O paciente pode estar com incapacidade física temporária, né, naquele momento do trauma, ele pode ficar inconsciente, ele pode ter algum edema, algo que possa incapacitar as capacidades físicas dele momentaneamente, ou pode ser permanentemente. Não só das capacidades físicas, como o trauma pode vir através de agravos psicossociais. A gente vê que o trauma ele leva a mudanças do estilo de vida, da autoimagem e até pode vir acompanhado de distúrbios psicológicos também. Nesse estudo aqui, que tem esse gráfico de pizza, a gente pode ver que no estudo de Silva, em 2017, a gente vê as principais complicações decorrentes de traumas ortopédicos no Brasil. A gente vê que cerca de 81%, a maioria dos traumas, geram a complicação através de fraturas, seja elas expostas ou não, aos pacientes traumáticos. Ou seja, a grande maioria do paciente traumático vai necessitar de um atendimento especializado para fraturas. Fora essa causa associada, essa complicação associada, a gente vai ter as luxações, as desarticulações, né? Lesões tendíneas, sejam elas parciais ou totais. No serviço de emergência, no hospital em que eu estou atuando, a gente vê muito, especialmente em época de jogo. O paciente, né, a pessoa pula tanto que acaba tendo uma lesão. Eu atendi uma senhora uma vez
que ela teve uma lesão no tendão de Aquiles, na qual ela ficou incapacitada de andar. A gente fez o teste, né, para ver a função do tendão. O teste para a função do tendão de Aquiles é apertar o músculo gastrocnêmio para ver se o pé começa a fletir. Se não fletir é porque o reflexo foi negativo. Aí a gente vê que há uma lesão de tendão ali naquele local. Bom, as outras complicações decorrentes do trauma no Brasil são as amputações traumáticas. O paciente pode ter um braço decepado, uma perna, dedos durante a cinemática do trauma, e 5% é não especificado, né? Aquelas questões que não deu para perceber ou que teve perca total das capacidades físicas da pessoa. Bom, como a gente falou, o trauma ele necessita de um atendimento rápido e sistemático, porque a gente vê que nos primeiros 50 minutos a gente vê que o paciente pode evoluir em óbito em até 50% das vezes. Ou seja, a minha atenção, a minha assistência no ambiente pré-hospitalar tem que ser sistematizada e rápida para que eu venha estabilizar esse paciente e levar para as outras etapas da assistência, num ambiente mais com maior complexidade, que é o hospital, na qual não vai estar livre de risco de evolução ao óbito também, porque nas primeiras horas a gente tem cerca de 30% de chance de evolução para o óbito. E a evolução tardia também, que leva a 20% dos óbitos, seja por complicações decorrentes de pós-cirúrgico, falha na habilitação, né, na reintegração desse paciente, seja por diversos motivos. A gente vê que após esse paciente chegar no hospital, ser estabilizado, ser recebido pela equipe de emergência, esse paciente vai necessitar, na grande maioria das vezes, no caso de traumas ortopédicos, esse paciente vai precisar de intervenção cirúrgica, na qual vai ser realizada por uma equipe especializada, e em seguida a gente vai começar a ter os cuidados pós-cirúrgicos. As cirurgias ortopédicas, elas têm fator de risco inerentes, tanto por ser cirurgia, né, tanto pelo ato cirúrgico em si, como referente aos pacientes. Exemplo, se o paciente é obeso, ele vai ter fatores de riscos associados. Se o paciente for idoso, ele vai ter, por exemplo, uma limitação funcional depois. A gente sabe, é conhecido que o paciente idoso é mais difícil de receber de volta a sua autonomia e a sua reintegração à sociedade. Esse processo vai ser muito mais difícil, de ser efetivo do que um paciente mais jovem. A gente vê que nesse processo cirúrgico, Ercole diz que no artigo dele em 2011, que a complicação mais encontrada decorrente ao ato cirúrgico foi a infecção do sítio cirúrgico. E o estudo de Leme, também em 2011, diz que as principais causas de complicação, as principais complicações no pós-operatório desse tipo de cirurgia ortopédica, vai incluir embolia, infarto e pneumonia. Eu, como enfermeiro do setor, eu tenho que estar apto a identificar, ter conhecimentos necessários para que eu venha monitorar, identificar, planejar e implementar ações que visem reduzir as infecções relacionadas a assistências, junto com a comissão a CCIH do hospital, né? A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, na qual eu faço essa relação, que o índice de infecção cirúrgico ela está estritamente ligada aos parâmetros de qualidade da assistência. Vocês não concordam que se eu tenho uma quantidade de pacientes, exemplo, eu tenho 50 pacientes no pós-cirúrgico, se 25 evoluir com infecção do sítio cirúrgico, eu tenho um dado bastante expressivo, bastante importante aí. Como é que está a qualidade dessa assistência?
esse material utilizado nessa cirurgia está realmente íntegro, realmente esterilizado, como é que eu vou identificar a qualidade? Vou ver por integradores, por testes biológicos? Aí eu vou estar adaptando, né? Como é que está sendo a técnica cirúrgica? Como é que está sendo a instrumentação cirúrgica? Ou seja, são a gama de motivos que podem interferir nessa qualidade, né, nesse parâmetro de qualidade da assistência, que pode gerar uma infecção de sítio cirúrgico. Não só a infecção de sítio cirúrgico, a gente tem outras complicações. No pós-operatório imediato, o pós-operatório ele compreende as primeiras 24 horas, pós-operatório imediato, primeiras 24 horas que o paciente fez, que o paciente vai esperar na sala de recuperação pós-anestésica, após o ato cirúrgico em si. E a gente vai, através disso, identificar as principais complicações que podem ocorrer, que podem surgir durante esse período. Na SRPA, a gente vai receber esse paciente no pós-cirúrgico, vai estabilizar, vai começar a monitorar a evolução pós-anestésica dele, o desmame, né? E o retorno da consciência e a normalização dos sinais vitais. Nessa fase que o paciente é recebido na SRPA, ele pode apresentar algumas complicações que são normais do processo cirúrgico, do processo anestésico, tais como dor. O paciente traumático, politraumatizado, ele vai ter uma recuperação difícil. Esse paciente vai precisar de prescrição de medicação para dor, muitas vezes medicações fortes, porque a gente sabe que lesões ósseas, lesões musculares, elas levam a um gradiente de dor bastante elevado. E aí eu como enfermeiro tenho que prevenir, identificar e estar monitorando sempre. No caso de pacientes na SRPA, nem sempre a gente pode aplicar a escala numérica. Exemplo, o paciente está inconsciente, está algo consciente. Eu vou chegar nele, senhor José, de 1 a 10, quanto tu está sentindo de dor? Ele não vai ter como me responder, especialmente paciente no pós-cirúrgico, que às vezes vem entubado, o paciente não tem como estar com essa comunicação efetiva. Aí a gente como enfermeiro tem que saber ter jogo de cintura para poder avaliar esse paciente. Não vai deixar de avaliar ele, né? Não vai deixar de prestar assistência. Na qual a gente pode fazer o seguinte: o paciente está com sinais de consciência, vamos ver a agitação dele, vamos ver, exemplo, tem escala de expressão facial, onde a gente vê pela fisionomia do paciente se ele está sentindo dor ou não. Na qual, em conjunto com a equipe multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas e a equipe de enfermagem, a gente vai ver qual a conduta que a gente pode abordar, seja ela por administração de medicação, um posicionamento que gere um conforto a esse paciente e até a comunicação. Às vezes o paciente chega na unidade hospitalar e passa o atendimento dele todinho e ninguém conversa com ele além do quadro clínico. Aquele paciente, a gente tem que enxergar a saúde como um equilíbrio biopsicossocial. Não é só o quadro clínico, não é só a lesão, o trauma que necessita de atenção. A pessoa como um todo necessita de uma atenção integral para que a gente venha estar ofertando humanização para esse paciente. Então, não só dor como principal complicação, a gente pode ter também náuseas, vômitos, retenção urinária. O paciente que chega do pós-cirúrgico, geralmente ele tem uma sondagem vesical de demora e a gente tem que estar atento ao débito urinário, né? E também a hipotermia. Paciente no pós-anestésico, é comum ele ter uma temperatura mais amena, tanto pelo processo anestésico quanto pela temperatura da sala de operação. Daí a gente tem que vir prevenir, né, a hipotermia. A gente pensa que não acontece por estar no Nordeste, né, em Recife, como é que a pessoa vai ter hipotermia? Mas tem pacientes que têm complicações na sala de recuperação anestésica referentes à temperatura corporal. Daí eu, como enfermeiro, ao receber esse paciente da sala de operação e eu estiver admitindo ele, eu vou ver se ele está com a temperatura mais baixa para que eu venha prevenir uma hipotermia. O que eu posso fazer?
eu posso estar comunicando à minha equipe, aos meus técnicos, ou eu mesmo posso ir lá fazer. Eu posso estar oferecendo um cobertor para esse paciente e até um aquecedor se houver na instituição. No caso do uso de aquecedor, a gente tem que ter uma série de cuidados, né? A gente não pode colocar a saída do aquecedor em contato com mucosa, em contato com a pele, porque aí eu vou estar promovendo outro problema que é o ressecamento de mucosas e a queimadura de pele. Bom, a sistematização da assistência de enfermagem, a implementação da SAI e do processo de enfermagem é de suma importância para que eu venha estar identificando essas necessidades e estar desenvolvendo ações que visem tanto a segurança do paciente quanto os cuidados específicos para cada trauma, para cada paciente, para cada necessidade. O enfermeiro tem a atribuição de estar fazendo essa identificação, esse planejamento e essa execução, e cabe à equipe de enfermagem estar participando em conjunto para poder planejar e para poder executar, de acordo com a resolução 358 do COFEM. Para pacientes traumato-ortopédicos, que é o exemplo que a gente vem dando, né, nessa apresentação, nessa palestra, a gente visa estar levando o paciente a um melhor prognóstico. Como é que a gente pode fazer isso? Tanto pela aplicação de protocolos, de algoritmos referentes à assistência desse paciente, quanto a cuidados básicos. Exemplo, o paciente tem uma fratura na perna, tem uma fratura de fêmur. O que é que eu posso fazer? Está auxiliando a estabilização dessa fratura, ao alinhamento e ao posicionamento correto. Imagina, eu recebo esse paciente com trauma medular, cirurgia de coluna. Aí o paciente está lá e eu tenho que estar avaliando, né, se há uma hemorragia, se há uma deiscência, qualquer complicação decorrente no pós-cirúrgico, no pós-anestésico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou avaliar a ferida operatória. Se o paciente tem uma cirurgia de coluna e eu tenho que estar virando esse paciente no leito, o que é que eu vou fazer? Vou precisar de ajuda, vou precisar de uma boa comunicação para que a gente venha fazer uma técnica que não leve a dano ao paciente. Imagina, um paciente de cirurgia de coluna e eu estar virando o paciente para avaliar a ferida de uma maneira que não esteja igual, de uma maneira que não esteja assíncrona. Imagina, eu coloco uma maior força e o meu colega de equipe coloca uma menor força. Daí o paciente vai virar de maneira torta. Eu vou estar contribuindo para uma complicação pós-operatória. Aquele paciente não vai estar estabilizado, muito menos alinhado, não vai estar no posicionamento correto. Eu posso levar a uma complicação, a um rebaixamento de consciência, a uma hemorragia e a um aumento da dor daquele paciente. O paciente vai começar a se associar a itens mais subjetivos. Exemplo, o paciente vai começar a sentir dor por causa daquela avaliação mal feita do enfermeiro e da equipe. Aí, ou seja, vai se assomar problemas como ansiedade ao quadro clínico, ansiedade referente ao tempo de internação, o paciente vai ficar mais agitado e isso não contribui para uma melhor evolução, um melhor prognóstico desse paciente. O pós-operatório de cirurgia ortopédica, a gente tem que considerar o paciente como crítico. Todo paciente politraumatizado, traumatizado, ele é crítico. E o exame físico, nesse pós-operatório imediato, ele é essencial. Quando eu recebo esse paciente na sala de recuperação pós-anestésica, eu devo avaliar ele inicialmente a cada 15 minutos. E transicionando, né? E elevando esse tempo entre exames físicos conforme o paciente for estabilizando, conforme ele for recuperando sua consciência, seus sinais vitais. E eu tenho que estar fazendo isso para prevenir e detectar complicações precoces das complicações, sejam elas pós-cirúrgicas e pós-anestésicas. É importante também essa assistência especializada para cada tipo de intervenção cirúrgica. Se eu tenho um paciente de trauma, eu vou estar identificando e prevenindo complicações decorrentes às cirurgias traumáticas. Se o paciente fez uma cirurgia neurológica,
eu vou estar identificando complicações neurológicas. Se ele fez uma cirurgia geral, uma cirurgia aberta, eu vou estar identificando rebaixamento de nível de consciência, exsanguinação, ver se esse paciente está com sinais de hemorragia, né, pele fria, pegajosa, redução da consciência, fala embolada, entre outros. Se esse paciente faz uma cirurgia neurológica, eu tenho que estar sempre avaliando reflexos, reatividade pupilar. Se esse paciente tiver uma midríase, uma miose, uma anisocoria, eu tenho que ter esses conhecimentos necessários para que eu venha ofertar uma assistência de qualidade. E na qual, se eu identificar uma dessas complicações, eu contactuo minha equipe multidisciplinar, minha equipe profissional, para que a gente venha atuar em intervenções. As ações de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica, elas devem ser pautadas no processo baseado no processo de enfermagem, na prática de enfermagem baseada em evidências. Se eu sei que o paciente pode ter algumas complicações, como é que eu posso identificar? Através do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem. No processo de admissão do paciente, eu vou estar revisando o diagnóstico médico, qual foi o motivo daquele paciente estar ali, motivo daquele paciente ter dado a entrada, o tipo de cirurgia que foi realizada, o histórico pregresso, se ele tem alguma doença, alguma comorbidade, se o paciente tem alguma alergia, e avaliando o quadro clínico dele, a saturação de oxigênio, frequência cardíaca e o pulso, se está cheio, se está filiforme, se ele está com ataque cardíaco, um ataque apneia, uma frequência respiratória que seja dispneica, coloração cutânea, se ele está cianótico, se ele está ictérico, se ele está com algum hematoma que venha a estar sugerindo alguma outra fonte de trauma que não foi avaliada, que não foi vista nas etapas anteriores do atendimento, a consciência e a responsividade, na qual eu vou estar aplicando escala de coma, dentre outros. As vias aéreas têm que ser avaliadas também, porque esse paciente pode intercorrer. Existe a chance desse paciente no pós-operatório vir a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, eu tenho que estar sempre atento quanto às vias aéreas, para que eu venha estar mantendo a ventilação pulmonar, evitando hipoxemia e hipercapnia. E essa estabilidade cardiovascular eu vou estar verificando conforme esses itens. Eu vou ver se os sinais vitais dele estão ok, se está com a frequência cardíaca boa, se está com a frequência respiratória boa. Observar a pele quanto à umidade e temperatura. A gente sabe que a pele fria e pegajosa é um indicativo de exsanguinação, de insuficiência cardíaca. Eu vou estar checando também o débito urinário, que ele está estritamente ligado a essa função cardíaca, e também a pressão venosa central, na qual eu posso estar verificando através de um esfigmomanômetro, se tiver na instituição, ou se esse paciente tiver uma PAI, né, uma pressão arterial invasiva. Bom, paciente de trauma no pós-operatório imediato na sala de recuperação pós-anestésica, ele demanda uma assistência específica e uma alta vigilância. Cabe ao enfermeiro e à equipe ter conhecimentos necessários para que a gente possa primeiramente entender para que eu venha conseguir identificar essas necessidades. A atuação da gente tem que ser baseada em evidências para que eu possa diminuir as complicações do pós-operatório imediato. A assistência desse pós-operatório na sala de recuperação pós-anestésica exige que a equipe tenha um perfil diferenciado, que essa equipe possa desenvolver um olhar clínico, um pensamento crítico, para que eu venha saber intervir nessas necessidades através de decisões práticas e precisas, para que eu venha definir prioridades de atendimento e eu venha executar essas funções com segurança técnica. A gente tem que estar sempre buscando atualizações, protocolos, diretrizes, procedimentos, ter esses conhecimentos em equipamentos de saúde para que eu venha ofertar uma assistência efetiva que gere um melhor prognóstico.
Essas foram as referências utilizadas para que a gente viesse conversar hoje sobre assistência ao traumatizado na SRPA. E eu gostaria de agradecer, são os meus contatos, meu e-mail institucional, nem sempre eu lembro de olhar, eu respondo mais rápido pelas outras redes. E eu gostaria de agradecer a vocês. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à equipe da Educação Permanente pelo convite. Foi um prazer ter preparado essa aula, ter vindo aqui apresentar para vocês. Gostaria de agradecer você, aluno ou profissional de saúde que assistiu essa palestra. Conhecimento é uma coisa que a gente nunca perde, né? Ninguém pode tirar da gente. E é sempre bom a gente estar se atualizando, buscando mais conhecimento para que a gente venha atuar, venha ofertar uma assistência baseada no conhecimento científico. Bom, por fim, vocês têm meu contato, meu e-mail, para que a gente venha estar sanando dúvidas, venha estar com essa comunicação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e até a próxima.